Este audiobook foi produzido nos estudos dos Comunicadores Sem Fronteiras. Mais que Vencedores. Autor, Pastor Márcio Valadão. Uma publicação da Igreja Batista da Lagoinha. Edição, março de 2010. Introdução. Jesus não foi derrotado. Ele nunca experimentou a derrota. Creio que ninguém se sente feliz em vivenciar a derrota, mesmo que ela aconteça nas pequenas coisas da vida, como, por exemplo, numa simples brincadeira de criança. Há muita gente que vive não apenas experimentando a derrota, mas vive a derrota. Porém, quando nos voltamos para a palavra de Deus, podemos entender que o Senhor não tem para seus filhos outra posição a não ser de vitória. Precisamos, diante das batalhas, reconhecer que a vitória já nos foi dada. E isso não é pela nossa força nem pela nossa capacidade, mas pela graça de Deus. Você não pode vencer o diabo, pois ele já foi vencido. A palavra diz que o que temos que fazer é resistir ao diabo, porque na cruz Jesus o venceu. Jesus venceu a doença, a pobreza, a miséria, os demônios. Jesus venceu a tudo, e algo que precisamos assumir é a vitória do Senhor. Em Romanos capítulo 8, verso 37 está escrito: em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Há uma grande diferença entre dizer eu serei vencedor e diz eu sou vencedor. Eu serei é para os religiosos. Normalmente a religião ensina as pessoas a serem vencedoras, mas a palavra diz que o seu relacionamento com o Senhor o faz, e você já é mais do que um vencedor. Em todas as coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Em todas as coisas somos, não está escrito que seremos. É uma questão de assumirmos a nossa intimidade, a nossa posição em Cristo Jesus. Amado ouvinte, o convido a orar comigo. Pai, que a Tua palavra possa realmente vivificar nossos corações, porque ela é a palavra viva do Senhor. Ó Deus, que com o conhecimento possamos ter um relacionamento mais significativo com o Senhor e possamos caminhar, ó Pai, apropriando-nos da Tua vitória, assumindo a Tua vitória dia após dia, para o louvor da glória do Teu próprio nome, no precioso nome de Jesus. Amém. Aprendendo com Jesus. Talvez você pergunte, como posso viver esta vitória? Como o Senhor tem dito que nós somos mais do que vencedores? No livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6, ele diz que o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. É a falta do conhecimento da sua posição, da sua autoridade no Senhor, que vai determinar que se você será um derrotado, um vencedor ou mais do que um vencedor. Se você não reconhece sua posição em Cristo Jesus, de mais que vencedor, não experimentará jamais a vitória que Ele mesmo conquistou por você, por todos nós, na cruz do Calvário. Na cruz, Ele venceu por nós e nos fez mais do que vencedores. Por isso, podemos viver como vitoriosos. A palavra proclama, ela nos ensina. O desejo do coração do Pai é que todos os seus filhos realmente honrem a obra da morte e da ressurreição do Senhor e a vinda do Espírito Santo, assumindo toda a riqueza que Ele nos delegou por meio desse feito maravilhoso, o de nos fazer mais do que vencedores. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João capítulo 5, verso 1 a 4. A vitória que vence o mundo é nossa fé. Dentro da perspectiva de Deus, o pódio com o primeiro, segundo e terceiro lugar não existem. Para os filhos de Deus não existe segundo lugar. Para os filhos de Deus não existe medalha de consolação. Para os filhos de Deus existe apenas uma posição no pódio. Ou estamos nessa posição ou não estamos. Ou somos vencedores ou não somos. É uma questão de compreendermos essa realidade. Nunca foi o propósito de Deus que os seus filhos fossem perdedores.
Ainda que em alguns momentos, diante da ótica dos homens e do diabo, possamos parecer que um filho de Deus esteja sendo um perdedor, mas a tal aparente perda não é perda. É o caminho para a grande vitória. Quem olhasse para Jesus pregado na cruz, com o rosto desfigurado, o corpo cheio de cortes por causa das chicotadas, a coroa em sua cabeça, nu, poderia pensar e dizer, é um perdedor. Porque ninguém fora tão humilhado quanto ele, ninguém experimentara mais angústia naquele momento do que ele. Toda a multidão até esbravejava, dizendo que ele era o maior de todos os perdedores. Blasfemavam, diziam, salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel, desça da cruz. Porque a cruz representava fracasso, derrota. Estar pendurado no madeiro com trajes íntimos era para os fracos, para os arruinados. No entanto, a aparente derrota do Filho de Deus se tornou a vitória não apenas de um homem, mas de toda a humanidade. Se hoje posso trazer essa mensagem para você, é porque Cristo venceu a morte, venceu o inferno, venceu o mundo. Aleluia! Tudo que Jesus experimentou foi para que algo glorioso acontecesse para mim e para você. A salvação. Jesus Cristo se levantou não como um mero vencedor, mas como mais do que vencedor. A vida de um crente em Jesus Cristo, dentro da perspectiva de Deus, não é pautada, marcada pelas derrotas. Por isso Paulo disse, porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Romanos capítulo 14, verso 8. Somos dele. A posição em que ele nos tem dado é a posição de mais que vencedores. Quando Jesus dividia tais verdades com seus discípulos, não é apenas por meio de palavras, mas também por meio dos seus milagres. Houve um instante quando seus apóstolos disseram, Senhor, aumenta-nos a fé. Lucas capítulo 17, verso 5. A fé é algo que pode ser aumentado. É algo que pode crescer, que se expande. A fé cresce. A fé aumenta. Todos nós temos um nível de fé. Uma pessoa pode ter um nível de fé para orar por alguém com dor de cabeça, mas por outro que está com câncer em estado terminal, ele já não ora. Mas qual a diferença para o Senhor? O que dá mais trabalho para Deus? Curar uma simples dor de cabeça ou curar um canceroso? Não é uma questão de dar mais trabalho para Deus, é uma questão de exercitar a fé. Exatamente isso. A palavra diz que, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Hebreus capítulo 11, verso 1. Fé é a certeza das coisas esperadas, é a convicção das coisas não vistas, é aquilo que você não vê. É aquilo que você não consegue detectar com seus sentimentos naturais, mas você pode chamar à existência. Fé é certeza. Então vejamos algo importante para a nossa caminhada de vitória. Primeiramente, fé é certeza. No momento em que você tem certeza, você começa a se apropriar das coisas. O antônimo de fé não é tanto a incredulidade, pois há muitas pessoas que são incrédulas, porém elas têm fé na incredulidade delas. Há uma grande diferença entre fé e incerteza. O Espírito do Senhor nos diz que fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Logo, mesmo que os nossos olhos não estejam vendo a vitória, a única maneira de assumirmos a posição e em todas as coisas somos mais que vencedores é pela fé. Em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Como já disse, não é pela força, pela capacidade, pelo poder humano, não. É por meio daquele que domina a sua vida. É por meio daquele que você honra e serve. É o próprio Senhor. É Ele que nos faz mais do que vencedor, porque a vitória é dele. E Ele, em você, que o torna mais do que vencedor. Eles foram mais do que vencedores. Eu vou falar a respeito de alguns irmãos que já estão na glória, mas que nos deixaram um legado preciosíssimo. É interessante observar que todos esses homens eram iguais a mim e a você. Tiago disse que Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Tiago, capítulo 5, verso 17. Não pense que Abraão, Sansão, Josué, Caleb, Moisés, os grandes homens que vemos na Bíblia, foram diferentes de nós.
O coração deles era igualzinho ao seu, igualzinho ao meu, mas eles aprenderam, por meio das circunstâncias, a assumir uma posição. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Muitas vezes achamos que tudo depende de Deus. Tudo depende de Deus. Deus sim. Deus é o Criador. É o Deus sustentador. Dependem dele todas as coisas. Seria tão mais fácil Deus dar uma palavra e todos os habitantes da terra serem salvos. Mas é tão interessante que o Senhor se limitou, através da pregação do Evangelho, a mim, a você, para que todos o ouçam. Então é preciso exercitar a fé, é preciso crer nessa verdade. Voltemos aos grandes homens da Bíblia. Vamos falar sobre a postura de algum deles. Comecemos por aquele que fora chamado de pai da fé, Abraão. Por que será que Abraão recebeu esse título? No capítulo 22 de Gênesis, versículo 8, lemos que: respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Quando Abraão, em obediência ao Senhor, subir ao monte Moriá para sacrificar o seu filho, Isaque disse: meu pai, nós estamos levando a lenha, estamos levando fogo, estamos carregando o cutelo, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E Abraão trouxe essas palavras: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiram ambos juntos. Fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Abraão não ficou esperando que primeiro Deus providenciasse o cordeiro. Abraão não superou primeiro encontrar o cordeiro. Abraão colocou Isaque sobre o altar, levantou o cutelo e, no momento, em obediência, queria desferir o golpe sobre seu filho. Naquele momento, houve a intervenção dos céus, dizendo: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negastes o seu filho, o teu único filho. Naquele momento, ele ouviu o balido de uma ovelha. Deus havia providenciado o cordeiro. Normalmente achamos que primeiro temos que ver, enxergar, se possível até apalpar, para então crermos. Entretanto, esse princípio não existe, porque vai de encontro à fé. Pois, ao contrário, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Não houve um momento sequer no coração de Abraão que ele deixasse de crer. Ele cria na verdade: Deus proverá. E se ele falou, ele vai prover. Essa é a vitória, a nossa fé. Ao descer do monte, Abraão não apenas provou ser um homem que não duvidara do poder de Deus, ser apenas um homem vencedor, mas provou ser mais do que vencedor. Outro homem que nos deixou um legado sobre a fé fora Josué. Este teve a oportunidade de ter a história completa, o ciclo completo. Josué e Caleb foram os únicos que saíram do Egito, que foram escravos do Egito e que tiveram a oportunidade de gozar do descanso em Canaã. No capítulo 14, versos 6 e 7 do livro de Josué, temos o registro da preciosa história da vida de Josué e Caleb. Caleb tinha 40 anos de idade quando Moisés mandou que ele e Josué fossem, com outros 10 espias, conhecer a terra. Ao regressarem, os 10 homens apresentaram um relato pessimista sobre o que tinham visto. Em Números, capítulo 13, versos 32 a 33, temos o relato pessimista dos espias sobre a terra prometida, com exceção de Josué e Caleb. Vejamos o texto. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que havia espiado, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Aná, que são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Eles disseram que a terra era habitada por gigantes, que os olhos deles e do povo eram como gafanhotos. Tratava-se de uma terra que abria suas entranhas e tragava as pessoas. Eles se desfizeram da vitória. Mas, veja bem, o Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que tirara o povo do Egito com mão forte, era um Deus cheio de graça. Não seria o povo que iria conquistar a terra, mas a terra já havia sido conquistada. O povo seria apenas instrumento nas mãos do Senhor. Diferente dos 10 homens, Josué e Caleb levantaram a voz dizendo: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Números capítulo 13, verso 30. Josué e Caleb creram que Deus havia dado a eles a terra e eles queriam possuí-la. Atitude de fé.
Já os outros estavam caminhando por aquilo que viam, e o que eles viam foram apenas as dificuldades, o tamanho dos gigantes. Deus se desagradou daquele povo. Todos ficaram prostrados no deserto. Todos os que saíram do Egito morreram no deserto, com exceção de Josué e Calebe. Só esses dois tinham o testemunho. Nós saímos do Egito. Lá conhecemos o que era escravidão, mas agora conhecemos o que é realmente a vida. Quando Josué entrou na terra, Calebe estava ao lado dele. E ele já não era tão moço. Apesar da expectativa de vida daquela época, ele estava com 85 anos. Mas mesmo com essa idade, Calebe ainda desejava conquistar algo. Um monte em Canaã, porém este estava habitado por gigantes. Vejamos o que está escrito em livro de Josué, capítulo 14, versos 6 a 15. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em servir ao Senhor meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou dizendo: Certamente a terra em que puseste os pés será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseverastes em servir ao Senhor meu Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como o dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouvistes que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo, para os desapossar, como prometeu. Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser chamado de Calebe, filho de Jefoné, o querezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverava em seguir ao Senhor, Deus de Israel. Dante, o nome de Hebrom era Kiriat Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Durante aqueles 45 anos, Calebe andou no deserto. Moisés fizera uma promessa de que aquele monte seria dele. O que manteve Calebe de pé? Imagine, todos os companheiros de Calebe morreram, inclusive Moisés. A fé é a certeza das coisas que se esperam. Se essa certeza fosse tirada da vida dele, tudo acabaria. Calebe não andava por aquilo que ele via, porque ele estava contemplando incrédulos de todos os lados. Ainda que muitos ali estivessem experimentando os bens do Senhor, comendo do maná, bebendo da água que saía da rocha, apropriando-se de cordonizes, havia incredulidade no coração. Calebe, ao entrar na terra, disse: Eu quero aquele monte me foi dado, eu estou com 85 anos, mas a minha fé, hoje, é a mesma fé de 45 anos atrás. A minha fé, a minha certeza é a mesma. É triste e lamentável que, hoje, aconteça no coração de muitos irmãos o inverso. No início da caminhada, aquele moço veio para Jesus com toda a garra, cheio de fé, com certeza, desfazendo as muralhas, saltando, caminhando, mas com o passar dos anos, em vez de ficar mais forte na fé, de assumir cada vez mais e mais a sua posição em Cristo Jesus, ele regride, dá passos para trás. Ele começa a questionar tantas coisas, surgem tantas justificativas para deixar de caminhar da maneira como o Senhor quer que caminhemos. No momento em que você se converteu, você nasceu de novo, espiritualmente falando. E o que aconteceu? Você recebeu a vida de Deus em você. A vida de Jesus Cristo passou a ser sua própria vida. Como Paulo proclamou: Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Gálatas capítulo 2, verso 20. É uma vida que você assume por fé, é uma posição que você assume por fé e que é mantida por fé. Querido, querida,
Ainda que todas as situações estejam conspirando contra você, tenha certeza da sua vitória. Se crer, verás a glória de Deus. Caminhe sobre as ondas do mar, jogue por terra os gigantes que se afrontam dia a dia e creia, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Filipenses capítulo 4, verso 13. Em 1 Samuel capítulo 14, verso 6, encontramos a história de vitória de Jonatas sobre os filisteus. A derrota nunca foi a proposta do Senhor para o seu povo. Nós somos derrotados quando enganamos a nós mesmos. Somos derrotados quando abrimos um espaço na nossa vida para o pecado. Mas, ao contrário, quando caminhamos dentro da perspectiva da vontade do Senhor, do querer dele, caminhamos a passos largos, passos de mais do que vencedores. Vejamos o texto em 1 Samuel, capítulo 14, verso 6. Disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro, vem, passemos a guarnição desses incircuncisos, porventura o Senhor nos guiará nisto, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Que palavra abençoada essa de Jonatas! Ele subiu apenas com seu escudeiro em um momento de crise em Israel. E o povo tremia quando os filisteus levantavam suas bandeiras e o cercavam. E diz a palavra que Jonatas, dividindo com seu escudeiro, disse, o Senhor nos ajudará nisso, o Senhor nos ajudará. Por quê? No mundo espiritual, a vitória é sempre dele, não é você. Não sou eu, somos apenas o instrumento para proclamar a vitória. Diz a palavra, o Senhor nos guiará nisto, porque para o Senhor nenhum impedimento há com muitos ou com poucos. Eram apenas Jonatas e seu escudeiro. Como poderia Jonatas lutar contra 10.000 soldados? O que era mais difícil para Deus? Com um ou com 10.000? A fé é a certeza das coisas que se esperam. Hebreus capítulo 11, verso 1. Jonatas esperava a vitória. Fé é a convicção de fatos que não se veem. Jonas buscava os inimigos destruídos, e se fosse por sua própria força, pelo seu suor, ele precisaria de muita gente. O Senhor pode, com muitos ou com poucos, porque a vitória é dele. Em 1 Samuel capítulo 17, verso 37, encontramos Davi no momento de enfrentamento com o gigante Golias. Veja as palavras de Davi. Disse mais Davi, o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Ali estava o gigante Golias afrontando Israel, mas Davi não se prontificou a lutar dizendo, eu sou muito bom, eu sou capaz, eu já venci um leão e um urso, e eu posso vencer esse gigante. Davi era dependente de Deus, por isso ele disse, o Senhor me livrou das garras do leão, o Senhor me livrou das garras do urso, e o Senhor pode me livrar também desse gigante. Fé é a certeza. Naquele momento, Davi, ao contemplar os impropérios, injúrias do gigante, o desafio que Golias fazia a Deus ao ponto de Israel, ele assumiu a posição de filho do Altíssimo e proclamou, pela fé, que veria aquele Golias morto, que seguraria a cabeça dele gigante em suas mãos. A atitude de Davi revelou algo. Davi não era um gigante, era jovem, um moço bonito, não era tão robusto, não apresentava as características de um lutador, porém, demonstrou ser um homem com a maior das características. Davi era cheio de fé. E essa característica derruba gigantes, remove obstáculos, traz à existência o que parece ser impossível, traz a cura. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Então lhe disse Jesus à mulher, grande é a tua fé, faça-te contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Mateus capítulo 9, verso 22 e versos 15 e 28. Fé é a certeza. Você pode, pela fé, chamar a existência tudo, porque Deus chama a existência as coisas que não são como se já fossem. Romanos capítulo 4, verso 17. Você pode derrotar esse gigante, seja no nome que você quiser dar a ele, seja a doença, seja o desemprego, seja essa situação difícil na sua família, seja relacionamentos. O seu gigante pode estar lhe desviando dos caminhos do Senhor, pelo fato de você se ver pequeno demais diante dele. Pensar que não vai dar conta, e se for esse o seu caso, saiba que todos os soldados de Israel estavam agindo com você, inclusive o rei Saul.
Todos temiam e tremiam diante do gigante, menos Davi. E o que fez Davi? Ele disse: o Senhor me livrou uma vez, o Senhor me livrou outra vez, e o Senhor me livrará novamente. A vitória do Senhor. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Fé não é apenas aquele sentimento que produz uma espera por um determinado tempo, mas fé é certeza independente do tempo de espera. Davi possuía essa certeza. Diante do gigante ele disse: eu venho em nome do Senhor. A vitória foi completa. Outro homem que tem muito a nos ensinar é Josafá, e o poder da fé por meio do louvor. Em 2 Crônicas, capítulo 20, verso 12, podemos ver o momento quando Moabe e Amon se levantaram contra Israel. Josafá, diante daquela circunstância tremenda, buscou o Senhor. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Quantas vezes você olha para a situação que está à sua frente e diz que não vai dar? Sim, as situações, as circunstâncias podem ser difíceis, dolorosas, mas se você tem certeza, os seus olhos se voltam para Deus e tudo se torna diferente. E essa força, a atitude de Josafá, ele se levantou e disse: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. 2 Crônicas, capítulo 20, verso 15, parte final. Por isso Jesus disse: o meu fardo é leve. Mateus, capítulo 11, verso 30. É pesado se você tenta segurar, mas quando você passa o seu fardo para o Senhor, ele se torna leve. Ele diz para tomarmos o jugo dele, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. A palavra também diz para lançar sobre ele toda a vossa ansiedade. 1 Pedro capítulo 5, verso 7. Toda a vossa ansiedade, todo jugo, todo fardo lance sobre ele. Não segure nada, porque tem cuidado de vós. O qual é o cuidado do Senhor? É o de nos levar àquela posição de mais do que vencedores. Mas para isso aconteça, precisamos fazer uma escolha. A vitória é uma escolha. Ou escolhemos a posição de vencedor ou a de perdedor. Viver achando que o gigante é poderoso demais. Outro exemplo que temos na Bíblia é nosso irmão Jó. Em meio à tragédia que estava vivendo, houve um momento de vislumbre, e esse nosso irmão, depois de ter aprendido tantas coisas, levantou-se e disse: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Jó, capítulo 19, verso 25. Muitas vezes, Jó foi visto como um perdedor. Todos diziam que ele estava perdendo. E de fato, aos olhos dos homens, ele estava sendo derrotado. Porém, Jó não fracassou. Ele saiu da guerra com a mais preciosa vitória. Saiu com um relacionamento vivo com o Senhor. Ele disse uma das mais gloriosas frases da Bíblia: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Jó, capítulo 42, verso 5. Há uma grande diferença entre ter informações sobre o Senhor e ter um relacionamento com Ele. Há uma grande diferença entre informações sobre o que é ser mais do que vencedor e experimentar a posição no pódio de mais do que vencedor. Eu sei, é certeza. Eu sei que o meu Redentor vive. Nosso próximo exemplo de fé é Estevão. No momento quando o arrastaram para fora da cidade, com pedras para apedrejá-lo, e quando as primeiras pedras começaram a cair sobre ele, quebrando seus ossos, todos poderiam ter dito que aquele homem era um perdedor. Mas o que manteve Estevão de pé? O que manteve a autocomiseração longe de Estevão naquela hora? Diz a palavra que ele viu os céus abertos e o Senhor Jesus de pé à direita do Pai. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Atos, capítulo 7, versos 55 e 56. Estevão não foi derrotado. Ele foi mais do que um vencedor. O próprio Jesus se levantou naquele instante para colocar a coroa sobre Estevão. Sê fiel, tenha fé, mantenha sua fé até a morte. Outros vencedores foram aqueles três moços, Sadraque, Mesaque e Abidnego, em Babilônia,
que não se curvaram diante daquele ídolo e disseram ao rei: se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Senão, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Daniel capítulo 3, versos 17 e 18. Sadraque, Mesaque e Abidnego tinham a convicção de que eram vencedores, por isso não se encurvaram e foram livrados da fornalha do Senhor. Veja o relato desse maravilhoso livramento. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-o no campo de Dura, na província da Babilônia. Então, o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da imagem de que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se juntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Nisto, o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes a som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrarei e adorareis a imagem de outro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não se prostrar e não adorar será, no mesmo instante, lançado na fornalha de fogo ardente. Ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus, disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixastes um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teu Deus não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantastes. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Agora, pois, estáis dispostos e, quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorares, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Senão, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Então, esses homens foram atados com seus mantos, suas túnicas e chapéus, ou suas outras roupas, e foram lançados nas fornalhas sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Daniel capítulo 3, verso 1 a 6, verso 8 a 13, 15 a 18, 21, 24 a 25. Em Hebreus capítulo 11, a partir do verso 30, encontramos o seguinte relato: pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeada por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. E que mais direi? Certamente, me faltará o tempo necessário para referir o que há de respeito a Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca do leão, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio de espadas.
Da fraqueza tiraram forças, fizeram poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros, mulheres receberam, pela ressurreição, os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova dos escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões, foram apedrejados, provados, cerrados ao meio, mortos ao fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o homem não era digno, errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Hebreus capítulo 11, verso 30 a 38. O texto diz: homens dos quais o homem não era digno. Mais do que vencedor é uma classe de pessoas do qual o mundo não tem nenhuma consideração. O mundo não consegue ver como o Senhor vê o seu povo, o seu exército. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João capítulo 5, verso 4. Não deixe a sua posição, receba o que o Senhor tem para você. Conclusão. Eu quero deixar algumas sementes vivas para você. Salmos, capítulo 31, verso 19. Como é grande a tua bondade que reservastes aos que te temem, do qual usas perante os filhos dos homens para os que em ti se refugiam. Salmo 32, verso 10. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Salmo 34, verso 22. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam nenhuma será condenado. Salmo 37, verso 3. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Salmo 125, verso 1. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, pois não se abala, firme para sempre. Quem está lá em cima, no pódio, não se abala, está firme. Você já venceu o leão, já venceu o urso, está onde você vencer os gigantes também. Quem deu a você a autoridade, a capacidade para a primeira vitória foi o Senhor. Quem trouxe para o reino de Deus foi o Senhor. Quem operou um milagre maior na sua vida foi o Senhor. Isaías capítulo 26, verso 3 e 4 diz: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Em todas as coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Romanos capítulo 8, verso 37. Deus abençoe. Pastor Márcio Valadão. Jesus te ama e quer você. Primeiro passo, Deus o ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João capítulo 3, verso 16. Segundo passo, o homem é pecador e está separado de Deus, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos capítulo 3, verso 23, parte B. Terceiro passo, Jesus é a resposta de Deus para o conflito do homem. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, verso 6. Quarto passo, é preciso receber a Jesus em nosso coração, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que crerem em seu nome. João capítulo 1, verso 12, parte A. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor e, em teu coração, credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Romanos capítulo 10, verso 9 e 10. Quinto passo. Você gostaria de receber a Cristo em seu coração? Faça essa oração de decisão em voz alta. Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Confesso-te o meu pecado de estar longe dos Teus caminhos. Abra a porta do meu coração e te recebo como meu único Salvador e Senhor. Te agradeço porque me aceita assim como eu sou e perdoa o meu pecado. Eu desejo estar sempre dentro dos teus planos para a minha vida. Amém.
Sexto passo: procure uma igreja evangélica próxima à sua casa. Nós estamos reunidos na Igreja Batista da Lagoinha, Rua Manuel Macedo, 360, bairro São Cristóvão, Belo Horizonte, Minas Gerais. Nossa igreja está pronta para lhe acompanhar nesse momento tão importante da sua vida. Nossos principais cultos são realizados aos domingos. Ficaremos felizes com sua visita. Uma publicação da Igreja Batista da Lagoinha, Gerência de Comunicação, www.lagoinha.com.